O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A graça e a paz, muito boa noite para todos que estão nos acompanhando em casa. Nós estamos nesse dia de Páscoa, dessa forma um pouco diferente de fazer culto, ao vivo, online, junto com você que está aí na sua casa. Nós ainda estamos nessa dificuldade tão grande que é o coronavírus, ainda não temos a possibilidade de nos reunirmos.
E este ano nós vamos ter esse culto, essa celebração de Páscoa um pouco diferente, mas eu gostaria de te convidar para estar conosco nesse momento tão especial, de lembrarmos tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, nessa data tão especial, onde Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Eu gostaria de fazer uma oração, eu peço que você também concorde comigo, vamos orar assim. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Deus, pelo Teu amor e pela Tua graça. Obrigado pela oportunidade que nós temos de poder Te louvar em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nós pedimos, ó Deus, que neste culto especial de Páscoa, que o Senhor possa nos ajudar para que nós lembremos tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós e que nós possamos nos alegrar na certeza de que aquilo que Ele fez por nós na cruz é suficiente para a nossa salvação. Pai, nós cremos que aquilo que Jesus fez na cruz por nós foi algo tão especial, foi um sacrifício tão grande que Ele se entregou para fazer. E nós queremos celebrar esse dia, não o dia simplesmente da morte do Senhor Jesus Cristo, mas celebrar a ressurreição dEle, que é tão significativa para todos nós. Nós pedimos ao Pai que o Senhor fique conosco neste momento de celebração, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo o que o Senhor tem feito por nós e também falando conosco através da palavra que será ministrada e também pelas letras dos cânticos que são tão bonitos e falam ao nosso coração. Que o Senhor possa receber tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Amém. Nossos irmãos, nós estamos ainda nesse momento de pandemia e estamos transmitindo o culto aqui das dependências da Igreja Batista Pioneira, com um número reduzido de pessoas, e nós queremos que esse momento seja um momento especial para você, um momento de adoração ao Senhor, onde nós vamos relembrar aquilo que Ele fez por nós na cruz. Eu vou pedir que o pastor Jean venha aqui e traga uma palavra também. Boa noite, queridos irmãos. Nós queremos, apesar da distância, nos alegrar e glorificar e louvar ao Senhor, mesmo estando de uma maneira diferente, em um contexto um pouco diferente, mas nós queremos em todas as circunstâncias louvarmos e louvar ao Senhor. Eu queria ler duas passagens bíblicas, e a primeira se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meios de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nós não fomos salvos e redimidos por algo que é passageiro, mas é o sangue de Cristo, foi Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que nos salva, nos purifica de todo o pecado. Esse sangue não é perecível, e esse Senhor, esse Deus que morreu ali na cruz e nos salvou, nos tirou da escravidão do pecado, vive eternamente. E por isso Ele derrama o seu sangue em favor de nós. E através desse sangue, Ele nos tira dessa maneira vazia de viver, como diz o nosso texto. E que possamos nos alegrar, que possamos entregar nossas vidas a esse sangue, nos limparmos e nos lavarmos nesse sangue puro. E que como de um cordeiro santo, um cordeiro sem mancha foi cortado, imolado, sofreu, para que eu e você pudéssemos experimentar da presença de Deus e vivermos junto com Ele eternamente. Que nessa semana em que refletimos a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que venhamos a refletir, que venhamos de fato olhar para dentro do nosso coração e, se ainda não fizemos isso, que venhamos a entregar todo o nosso ser, toda a nossa vida. Jesus não morreu na cruz para que tivéssemos apenas um momento com Ele, mas Ele derramou o seu sangue para que pudéssemos passar toda a eternidade ao seu lado. Eu quero ainda compartilhar um outro texto e assim fazer um breve momento de oração. Ele se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou
que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, sendo Senhor, Ele sendo Deus, não se outorgou, não quis ser semelhante a Ele entre nós, mas se rebaixou até o nosso nível, se tornou carne para que pudesse sentir e para que pudesse de fato nos salvar como sendo o Cordeiro Santo. E que venhamos a ser imitadores desse Jesus, desse Cristo que veio não ser servido em forma humana, mas que veio a servir. Esse Jesus que lavou os pés daqueles que o abandonaram, lavou os pés daquele que o traiu. E que venhamos em amor servir e louvar a esse Senhor, honrar e glorificar a Deus através do seu exemplo e através do seu amor. A cruz significa humildade, a cruz significa a morte. E quanto mais perto dessa cruz, ao invés de estarmos mais próximos da morte, nos tornamos e nos colocamos mais próximos da vida eterna. O Senhor nos convida a trilharmos essa jornada. O Senhor nos convida a refletirmos, a nos arrependermos de nossos pecados e entregarmos nossa vida a Ele. Não para que venhamos a ser servidos, mas para que venhamos a servir assim como Ele nos serviu. Assim como Ele veio até nós como um servo sofredor. Que venhamos a servir os nossos irmãos como servos. Que venhamos a lavar os pés e, de fato, viver uma vida digna diante daqueles que nos cercam. Em amor. Não querendo ser servido, mas em amor servir os nossos irmãos e os nosso próximo. Quero orar com vocês, que você possa, nesse momento, abaixar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração e ore junto comigo. Santo Deus, Tu somente és Deus. E nesse momento, essa semana, nós queremos refletir no Teu amor. Nós queremos refletir no Teu sacrifício. Queremos, de fato, entregarmos nossa vida. E queremos fazer aquilo que o Senhor nos diz em Mateus 16. Aquele que quiser Te seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso, Senhor, toca nossos corações para que venhamos, de fato, entregar todo o nosso ser aos Seus pés. Que venhamos refletir nessa cruz e que essa cruz tire algo de nós, Pai. Que tire de nós todo o nosso pecado e que, em humildade, venhamos a nos prostrar diante do Senhor e que venhamos a servir os nossos irmãos. Toque nossos corações, guia-nos, pois é nessa cruz que queremos nos gloriar, porque é nessa cruz que o Teu sangue foi derramado em nosso favor. Abençoe todos aqueles que estão assistindo, todos aqueles que estão conosco, guia-nos segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, e que venhamos derramar o nosso coração diante desse Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Toca nossos corações, transforma nossas vidas e guia-nos até o dia de sua volta, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo que eu oro, agradeço e louvo. Amém. Amém. O nosso convite para você nessa noite é que você abra sua boca e louve a Deus conosco. Nós geralmente cantávamos com coral aqui, é nossa tradição fazer isso, esse ano não é possível, mas nós estamos aqui com representantes de cada voz e eu gostaria que você fizesse um coral conosco aí na sua casa. Se você conhece essas músicas, você pode cantar conosco, porque assim nós queremos louvar ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito em nossa vida, nessa data especial, nessa Páscoa, pedindo também a sua misericórdia sobre nós, porque temos passado por dificuldades, não é? A gente está vendo o mundo passando por uma crise, passando por um sofrimento, e nós pedimos que o Senhor Jesus Cristo, que Deus nos ajude a passar por tudo isso, lembrando que a vinda dEle também está próxima, e nós aguardamos isso. Primeira música que nós vamos cantar, nós já cantamos aqui algum tempo atrás com o nosso coral, a música diz, o nome da música é Ouçam os Martelos.
os martelos a soar naquela cruz, os pregos que o feriram, libertaram-nos. Pode parecer muito estranho me alegrar, mas tudo planejado foi por Deus para nos salvar. Ouçam os martelos e celebrai. Ouçam os martelos e agradeçam. Ouçam os martelos, pois através da rude cruz nós fomos salvos no sangue de Jesus. As mãos preciosas que a muitos fez curar, agora estão pregadas numa dor sem par. E seus pés que a tantos lugares viajou, estão feridos por amor, Cristo se entregou. Ouçam os martelos e celebrai. Ouçam os martelos e agradeçam. Ouçam os martelos, pois através da rude cruz nós fomos salvos no sangue de Jesus. Ouçam os martelos e celebrai. Ouçam os martelos e agradeçam. Ouçam os martelos, pois através da rude cruz nós fomos salvos no sangue de Jesus. Ouçam os martelos e celebrai. Ouçam os martelos e celebrai. Ouçam os martelos e celebrai. Que você possa ouvir esses martelos, ouvir essa mensagem do Evangelho, falando que Cristo foi pregado sim na cruz, mas que não permaneceu lá. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou e hoje está conosco, não é, no nosso em espírito, em comunhão conosco, nos fazendo andar segundo a vontade de Deus. Nós somos gratos por essa bênção enorme da salvação e nós queremos continuar cantando essa canção que diz que o seu amor, o amor de Jesus, o amor de Deus por todos nós, ele venceu. Túmulo, seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele eu sou. Seu sangue sobre mim ficou.
Desde a criação Deus já amava todos nós. Sim, planejou vir nos salvar, nossas lágrimas secar. E aqueles que não sabem para onde devem ir, como um pastor vem nos salvar, sua vida entregar. O seu amor venceu, Jesus viveu, morreu por mim, sofreu amando até o fim. Ele hoje vivo está. O seu amor venceu, o seu túmulo se transformou num lugar de esperança e amor. Jesus ressuscitou. Sentiu a nossa culpa em dor, levando aquela cruz. Açoites no seu corpo, sim, seu sangue derramou. E no momento de provar o amor por todos nós, Jesus mostrou o seu perdão por todos que o disseram não. O seu amor venceu, Jesus viveu, morreu por mim, sofreu amando até o fim. Ele hoje vivo está. O seu amor venceu, o seu túmulo se transformou num lugar de esperança e amor. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Todas vozes se erguei, cante um hino de vitória, dai louvor ao nosso Rei. Ele que morreu pra dar-nos a eterna salvação. É Jesus, o Rei da glória, Cristo já ressuscitou. O seu amor venceu, Jesus viveu, morreu por mim, sofreu amando até o fim. Ele hoje vivo está. O seu amor venceu, o seu túmulo se transformou num lugar de esperança e amor. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. O seu amor Essa próxima canção é um pouco mais conhecida. Ela fala que Jesus é a luz que veio ao mundo, é a luz do mundo. Você conhece essa canção, provavelmente sabe cantar ela, então, por favor, cante conosco essa bonita canção que diz que Jesus é a nossa luz. Luz do mundo, vieste à terra pra
que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste na terra que criaste, por amor pobre se Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Deus, porque nós podemos Te louvar em todo o tempo, Pai. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é a nossa luz, a luz que veio ao mundo, a luz que fez de nós, passou da situação que nós estávamos, de pecadores para filhos Teus.
Obrigado por tudo isso que o Senhor fez por nós, que o Senhor possa continuar ouvindo a nossa adoração a Ti e também possa falar conosco através da mensagem. Esse é o nosso pedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos alegres porque apesar de tudo o que temos passado nesses dias, nós ainda conseguimos louvar o Senhor. Eu estava pensando nessa semana passada, como seria se nós não tivéssemos essa oportunidade de poder louvar a Deus em todo momento, sobre todas as circunstâncias, e a gente sabe que daqui a um tempo é possível que isso aconteça. Nós queremos partir para a palavra agora e também agradecer a Deus pela possibilidade que nós temos de poder ouvir a palavra. Eu gostaria de compartilhar com você um texto que está em João, capítulo 16, verso 5 até o verso 15. O Evangelho de João, o verso 16, capítulo 16, perdão. Capítulo 16 de João, o verso 5 até o verso 15. Nosso texto de hoje diz assim: Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar por agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Esse texto de João, eu estava falando um pouco sobre ele no devocional de hoje. Ele está nessa parte onde Jesus está se aproximando do seu martírio, da sua crucificação. No texto de capítulo 16, ele está ainda conversando com seus discípulos e vai até o capítulo 18, quando ele é preso. E nesse texto ele fala de algo interessante, ele fala sobre uma figura que geralmente não é lembrado na época de Páscoa. Nós geralmente ligamos, claro, pelo sacrifício, nós ligamos a época de Páscoa com o Senhor Jesus Cristo e aquilo que ele sofreu na cruz, a morte dele na cruz, e de fato é o significado da Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Mas além disso, tem um fato que a gente geralmente não pensa, que é o plano de Deus sendo colocado em prática quando Jesus vai para o seu sacrifício na cruz. Esse texto aqui, Jesus está mencionando, está conversando com os discípulos, nos últimos momentos com os discípulos, ele está falando de várias coisas que haveriam de acontecer, não só com ele, mas também para com os discípulos, e os discípulos nesse momento se entristecem. Jesus mesmo fala aqui no versículo 5, vocês estão se entristecendo pelas coisas que eu estou falando para vocês. É interessante pensar nisso, porque nós estamos numa época de Páscoa e a gente está celebrando aquilo que Jesus fez por nós na cruz, estamos relembrando a sua morte na cruz e a sua ressurreição, e isso muito nos alegra, mas nós precisamos pensar que isso tudo faz parte de um plano de Deus, um plano de Deus. Se eu perguntasse para você, você sabe o que significa a Páscoa, qual que é o significado da Páscoa? Talvez se você estiver me assistindo e você não está acostumado com o nosso linguajar, não está acostumado com a igreja, talvez você pense que a Páscoa ela é um momento que nós vamos comer chocolate, vamos dar chocolate para as pessoas que nós amamos, mas a Páscoa não significa isso. Talvez no nosso meio nós tenhamos pessoas que, mesmo sendo cristãos, não entendam o significado da Páscoa, não entendam o significado do sacrifício de Jesus para todos nós. Tem muita gente que dá muita ênfase no sacrifício dele, mas na ênfase na sua morte simplesmente. Tem muita gente que olha para a cruz e ainda enxerga um Cristo morto pregado na cruz. Mas a Páscoa, ela serviu para uma coisa muito mais profunda do que simplesmente Jesus morrer na cruz. Porque quem era Jesus? Jesus era Deus. E no plano eterno dele, no sacrifício que ele,
que Deus planejou, que Jesus levou a cabo na cruz, existia ainda uma pessoa que estava ajudando em tudo isso, que era o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito revelou para Jesus, através de Moisés e Elias, o que haveria de acontecer com ele no seu sofrimento, nos açoites que levariam, na sua crucificação. Ele estava a par de tudo o que estava acontecendo. O Espírito Santo estava ativamente sendo utilizado, pelo plano de Deus, se eu posso falar dessa forma, estava ativamente trabalhando para que o plano de Deus, por mim e por você, pudesse ser colocado em prática. E nesse texto, Jesus está falando algo muito interessante. Ele está dizendo: eu não posso enviar o Consolador, o Espírito Santo, para vocês até que eu seja levado para lá. Jesus, claro, está falando da sua morte. E ele está colocando como ponto de descida do Espírito Santo a sua morte. Muito obrigado. Mas o fato é que Jesus faleceu, que Jesus morreu na cruz, foi crucificado na cruz. E ele diz aqui nesse texto que quando ele foi crucificado na cruz, quando ele completou a sua obra, quando ele completaria a sua obra, ele está falando no futuro, Deus haveria de enviar o seu Espírito para todos nós. E é importante saber isso porque a Páscoa também significa isso. Também significa o plano de Deus. É o plano de Deus sendo colocado em prática e o Espírito Santo vindo para nos salvar, para, como diz o texto, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz, se ele não tivesse completado a sua parte nesse plano eterno, o Espírito Santo não viria. E isso é muito importante porque, na verdade, nós só alcançamos a salvação porque nós ouvimos a palavra e ouvimos o Espírito Santo conversando com o nosso coração. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está falando aqui no verso 7. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Então, a época de Páscoa também é a época de lembrar aquilo que o Espírito Santo está fazendo em todos nós. Porque o sacrifício de Jesus, se não for seguido, se nós não entendermos o sacrifício de Jesus, e isso não for seguido de uma escolha, de uma aceitação, de uma resposta a esse convite que Jesus faz para todos nós, o sacrifício de Jesus para aqueles que não aceitam esse sacrifício, não aceitam essa salvação, é um sacrifício em vão. E é o Espírito Santo que opera todas essas coisas nas pessoas. É interessante pensar nisso. A Bíblia fala que quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, eu lembro que agora que ele estava falando várias coisas para os discípulos, o que haveria de acontecer, e é interessante pensar que os discípulos estavam se entristecendo. E nessa hora de dificuldade tremenda que Jesus haveria de passar, em vez de os discípulos estarem pensando no sacrifício de Jesus, no sofrimento de Jesus, os discípulos estavam olhando para os seus próprios interesses. Fala aqui no versículo 6, em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. E ele fala no versículo 5, agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Dá a entender que Jesus estava ali meio chateado, porque os discípulos não estavam querendo saber do que Jesus ia fazer na cruz. Jesus já tinha falado sobre isso, mas quando ele falou sobre o sacrifício na cruz, as pessoas não estavam interessadas, os discípulos não estavam interessados nesse sacrifício. Tanto é que estavam dizendo para Jesus, não, isso não vai acontecer com você. E parece que Jesus está um pouco chateado, ele diz, em vez de vocês perceberem todas essas coisas, vocês estão se entristecendo por causa do que eu lhes disse. E ele começa a falar, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador, entenda que o Espírito Santo não virá para vocês. Se eu for, eu o enviarei para vocês. Se ele vir, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho do Espírito Santo para com todos nós. É isso que ele faz conosco. Então, na época de Páscoa, é importante nós lembrarmos disso também. O Pai deu o Espírito para que a igreja pudesse alcançar a salvação, para que a igreja pudesse, no sacrifício de Jesus, pudesse entender aquilo que foi feito ali na cruz e pudesse alcançar a salvação. Esse tempo é tempo de nós lembrarmos que o sacrifício de Jesus faz parte desse plano maior, desse plano grandioso, que tem o objetivo de alcançar as pessoas. E nesse momento, nesse meio tempo, eu pergunto para você, você já ouviu a palavra do Senhor dessa forma e aceitou essa palavra? Você serve a Deus? Você já alcançou salvação? É verdade que o mundo inteiro nessa época, a grande parte do mundo nessa época, comemora a Páscoa. Mas é verdade que a maioria deles não entende o que significa a Páscoa, não entende o que é o sacrifício de Jesus. Se perguntasse por que Jesus precisou morrer na cruz. Não é nesse mundo que nós conhecemos que acha que as pessoas são pessoas boas,
que o mundo ele pode chegar à sua perfeição se as pessoas fizerem coisas boas. Não, uma palavra que me vem à memória agora é o altruísmo. As pessoas fazendo por onde? As pessoas deixando a sua vontade de lado para fazer o bem ao próximo. E a Bíblia deixa claro que não é assim. Porque todos nós temos uma fagulha de pecado dentro de nós a partir do momento que nós vemos até essa terra, que nós nascemos. E por mais que a gente faça coisas boas, a Bíblia vem dizer que nós temos essa fagulha de pecado e na verdade, tem alguns textos que falam alguma coisa muito mais profunda, que a humanidade está afastada de Deus, que a humanidade está jogada longe de Deus. O texto de Efésios, capítulo 2, fala algo interessante. Ele diz que nós, quando nascemos, não nós cristãos, mas a humanidade, quando vem à existência, quando nasce, são por natureza filhos da ira de Deus. Filhos da ira de Deus, porque continuam pecando, continuam fazendo coisas que não agradam a Deus e estão debaixo da ira de Deus. O texto diz, obscurecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, por causa da dureza do seu coração, um coração insensível a Deus, tendo se entregado à sensualidade para a prática de todo tipo de impureza com ganância. Outro texto diz que este povo, essa raça que acha que são pessoas boas, é um povo alienado e hostil em mente, envolvido em atos malignos. São cegados por Satanás para que eles não possam compreender a verdade espiritual, é o que diz 2 Coríntios 4:4. A humanidade está sob a ira de Deus, porque pecam e continuam pecando. E o texto de Romanos diz que Deus entrega a humanidade aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios pecados, porque falham em enxergar que Deus é Deus e tem a salvação para eles. Então o mundo se divide, meus amigos, em dois grupos de pessoas. Aquele grupo de pessoas que está afastado de Deus e o grupo de pessoas que está próximo de Deus. O grupo de pessoas que está afastado de Deus é esse grupo de pessoas que vem ao mundo, que vem à existência com a natureza humana e vive a sua vida longe de Deus porque não se interessa por Deus, porque não quer saber de Deus. E isso aqui não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com o pastor e com isso, com aquilo, mas com a salvação que Deus tem para a vida delas, elas não querem saber. E este outro grupo de pessoas é o grupo dos salvos, aqueles que já alcançaram salvação, não pelos seus próprios esforços, mas porque reconheceram que Deus é o Deus salvador dos pecadores. Este outro grupo de pessoas eram pecadores que alcançaram a salvação simplesmente por dizer, eu aceito o sacrifício que Cristo tem por nós, por todos nós na cruz. Eu pergunto para você, qual desses grupos você pertence? Em que patamar você está na sua vida hoje? Se Jesus voltasse hoje, como Ele encontraria você aqui na terra? Como eu disse antes, às vezes nós achamos que nós somos pessoas boas, que nós fazemos coisas boas, e de fato eu sei que a humanidade faz coisas boas. Mas isso não é suficiente para nos tirar essa fagulha de pecado, essa natureza pecaminosa que está dentro de nós. Nós precisamos de Cristo. E a verdade é que nós só alcançamos a salvação, nós só conseguimos chegar nessa salvação pela obra que o Espírito Santo faz em nossa vida. Então, nesse momento de Páscoa, eu quero lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero lembrar que o Senhor Jesus morreu numa cruz, que Ele sofreu, que Ele padeceu. O sofrimento dele foi enorme, foi grande. Não é? Se você procurar algum documentário sobre isso, você vai ver que uma pessoa, um humano, uma pessoa normal, não conseguiria aguentar tanto que Ele aguentou. Mas Ele fez tudo isso para que o plano de Deus pudesse continuar. Isso era parte do plano de Deus. E o plano de Deus para a sua vida não é que você simplesmente saiba que Jesus morreu na cruz. Não é que você simplesmente saiba que existe um plano de Deus para você. Mas o plano de Deus maior para a sua vida é que você aceite tudo isso. Para que você aceite o sacrifício de Jesus na cruz. Para que você ouça a voz do Espírito Santo no seu coração dizendo, você precisa de salvação, e você se atente para essa voz. Diz aqui no texto que Ele faz 3 coisas com relação a nós, que precisam ser mencionadas. Ele fala assim no versículo 7. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, existem essas 3 coisas que o Espírito Santo faz para nós. A primeira coisa é o pecado, que não se remete, não se refere ao pecado geral, mas especificamente ao pecado final, que às vezes as pessoas insistem em fazer. Eu digo que Deus não condena as pessoas pelos pecados que elas cometem, mas Ele condena as pessoas para o fogo do inferno por um pecado específico, um pecado que é o pecado contra o Espírito Santo, que é simplesmente negar-se a receber a essa salvação, recusar-se a receber esse sacrifício que Jesus fez na cruz.
Eu acho interessante pensar nisso, porque às vezes a gente acha que Deus está afastado de nós pelos pecados, e de fato está, mas é tão fácil o caminho para chegar até Deus. O caminho para Deus está aberto, é uma coisa fácil que a gente consegue alcançar, porque Jesus morreu na cruz, se sacrificou na cruz, Ele abriu o caminho para nós chegarmos até Deus. Nós podemos chegar até Ele. E o pecado que nos condena à morte eterna, à morte do inferno, né? a perdição eterna, o sofrimento eterno, é o pecado de se manter em uma posição de recusa, se manter em uma posição de rebeldia contra Deus. O texto de Romanos diz que nós somos rebeldes, que nós somos pessoas que estão afastadas de Deus quando estamos no mundo. Mas existem muitos textos que dizem que Deus perdoa a nossa rebeldia. Por exemplo, o texto de Êxodo, que eu estava lendo nessa manhã com relação ao nosso devocional. Diz o texto que Javé, Ele perdoa, que Deus perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa rebeldia, perdoa a nossa força de vontade em prol do mal. Ele faz esse tipo de coisa. E é o Espírito Santo que vem ao nosso coração, aos nossos ouvidos, trazer essa mensagem, pedindo que nós nos arrependamos dos nossos pecados. E o que nós precisamos fazer é simplesmente aceitar esse sacrifício e aceitar a obra do Espírito Santo em nossa vida. Alguns textos falam sobre isso. João capítulo 3, verso 18, diz assim: quem crê nele, quem crê em Cristo, não é julgado. Aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que não crê já está julgado. No capítulo 5, verso 40, ele diz: vocês estão dispostos a chegar a Ele, para que Ele possa dar vida a vocês? Ele faz essa pergunta. Capítulo 8, verso 24, ele diz: se você acredita que eu sou, morrerei. Se você não acredita em quem eu sou, morrereis nos vossos pecados. Todos os textos que falam sobre essa recusa em acreditar no Filho de Deus. Tantas religiões no mundo dizem que você precisa alcançar a sua salvação, que você precisa alcançar o seu melhor karma, através daquilo que você pode fazer, mas a mensagem do Evangelho é essa, as boas novas são essas. Jesus morreu na cruz para fazer aquilo que você não conseguia fazer. O pecado que você não conseguia resolver na sua vida, Ele morreu na cruz por isso, para te dar a salvação, e você precisa aceitar. A segunda coisa que o Espírito Santo faz, além de convencer do pecado, é que o Espírito Santo convence o mundo da justiça. Ele diz no texto, versículo 7, convencerá o mundo, versículo 10, da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Ele diz assim no versículo 10, o que significa isso? A justiça aqui é a justiça que pertence a Cristo Jesus. Ele vem falar para nós aquilo que Ele espera de nós, a sua natureza, as coisas que Ele espera de nós como sendo seus filhos. Ele vem tirar de nós tudo aquilo que não presta e vem mostrar para nós uma nova realidade, uma justiça, uma vida em justiça. Não é a vida fazendo boas obras pelos seus próprios esforços, mas é uma justiça que Ele tem para nós. Ele está dizendo, vocês não conseguem ser bons simplesmente pelos seus próprios esforços, mas o Espírito Santo vem nos convencer do que é a verdadeira justiça. A verdadeira justiça de Deus é viver para Deus em todos os aspectos de acordo com a sua vontade. É o Espírito Santo que faz isso em nós também. Terceira coisa, finalmente, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. E ele fala que o príncipe deste mundo, no versículo 11, o príncipe deste mundo já foi condenado. Ele não vai ser condenado, mas já está condenado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Esse versículo, essa menção, ele vem nos lembrar que aqueles que não estão em Jesus, como diz o próprio texto de João, já estão condenados. Aqueles que não querem saber dessa salvação já estão condenados. Então o caso aqui não é que Deus vai condenar essas pessoas no último dia, mas já estão condenadas. Na verdade, a salvação é uma busca, se você entender bem o que é, o que os textos estão dizendo, é uma busca por sair dessa condenação. As pessoas estão indo para essa condenação sem saber, achando que podem alcançar a salvação pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios querer bem as coisas, por não fumar, por não beber. Mas a salvação, ela vem quando Jesus entra no nosso coração e nós reconhecemos que nós precisávamos de um Salvador. Eu não sei qual que é o seu pensamento com relação a isso, eu não sei quanto que você conhece da palavra e como você se relaciona com Deus, mas se você tem esse pensamento de que você é uma pessoa boa, que você não faz as coisas más e por isso você merece a salvação, eu quero te dizer que você precisa alcançar a salvação de uma outra forma. A Bíblia diz que nós não somos pessoas boas. Se nós fôssemos pessoas boas, não precisaria do Espírito Santo para nos convencer do juízo. Não precisaria o Espírito Santo para nos convencer do pecado e da justiça.
O trabalho do Espírito Santo é nos convencer de todas essas coisas, apontar para o Senhor Jesus e dizer, olha, Ele não morreu na cruz em vão, a Páscoa não é em vão, a Páscoa serve para nós lembrarmos que Jesus morreu na cruz, e essa salvação vem através desse ato, e quem nos faz lembrar de todas essas coisas é o Espírito Santo. Se você recebe no seu coração alguma vez, já recebeu no seu coração alguma vez, uma voz falando no seu coração, dizendo, olha, você não está vivendo uma vida correta, uma vida digna, uma vida que Deus espera de você, entenda que é essa voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Às vezes nós resistimos à voz do Espírito Santo em tantas coisas, mas nesse quesito da salvação é um quesito primordial. Às vezes as pessoas resistem a esse chamado tão bonito, tão belo, tão especial que Deus tem para a vida das pessoas. O texto de Tito, capítulo 1, diz que Deus gostaria de salvar todas as pessoas. Deus gostaria que todos alcançassem a salvação, que todos recebessem a salvação. Mas a verdade é que muitos não receberão a salvação, porque não têm dado ouvidos ao Espírito Santo trabalhar na vida delas. Esse texto é um texto especial, onde Jesus está se aproximando do seu sacrifício, está indo para a cruz. E nesse momento onde ele está indo para a cruz, ele lembra os seus discípulos e fala para os seus discípulos, olha, eu estou indo para a cruz, eu vou morrer. Vocês sabem que eu vou ressuscitar, porque eu já falei para vocês. Talvez os discípulos não tinham entendido até então, mas Jesus já havia falado para eles que iria ressuscitar. Mas a obra do meu Pai, a obra de Deus, o plano eterno de Deus, ele continua. A salvação ela vai ser concretizada em vocês, não simplesmente, se eu posso dizer simplesmente, quando Jesus morrer na cruz. Mas a salvação vai ser concretizada na sua vida. Na vida dos discípulos, na nossa vida, quando o Espírito Santo vem comunicar que aquilo que Jesus fez na cruz é a salvação para nós. Época de Páscoa, época de lembrar de Jesus, que morreu na cruz, mas é época de lembrar também que o trabalho, que o plano eterno continua, e que quem continua nesse plano eterno, guiando nesse plano eterno, agora é o Espírito Santo. Eu quero te fazer um convite especial. Se você nunca recebeu essa palavra no seu coração, se você nunca recebeu o Senhor Jesus no seu coração, se você sempre olhou para essa palavra da cruz, essa palavra de sacrifício de Jesus, mas nunca tomou uma decisão nesse sentido, nunca deu um passo nesse sentido, eu quero te convidar a fazer isso agora. A salvação, ela é de graça, não é nada que nós possamos fazer, não é nada que a gente possa fazer em prol disso, não alcançamos a salvação pelos nossos próprios esforços. Então eu gostaria de fazer esse convite, que é um convite tão especial. Imagine que presente tão belo. Deus se entregando por você na cruz, morrendo por você na cruz, para que você pudesse ter salvação. Eu me pergunto como alguém pode dizer não a tudo isso. Eu entendo quando as pessoas dizem, olha, não quero participar dessa igreja, eu não quero ser um religioso, como as pessoas acham, né, que ser cristão tem a ver com isso. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Eu entendo esse tipo de coisa. Mas eu não entendo como alguém, por livre e espontânea vontade, ouve essa proposta de salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo e diz não para tudo isso. O meu desejo para o seu coração é que você não faça isso. O meu desejo é que você alcance salvação e que você entenda que todas as religiões do mundo dizem que nós precisamos fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Todas elas que dizem que existe um Deus, elas dizem que nós precisamos agradar a esse Deus através dos nossos esforços, das nossas boas obras. Mas a religião cristã, o cristianismo, né, os cristãos, eles pregam uma mensagem diferente. A nossa mensagem, a mensagem da cruz é que, em vez de nós agradarmos a Deus, Deus, ele se entrega por nós. Em vez de nós apresentarmos sacrifício para Deus, para sermos salvos, ele se sacrifica para que nós pudéssemos ser salvos. O negócio é diferente e eu desejo que no seu coração você sinta essa mensagem profunda e entregue seus passos para Jesus. E se você já entregou seus passos para Jesus, se você já é um cristão, já recebeu a salvação, o meu desejo para você é que você viva cada vez mais em profundeza com Deus, sendo guiado pelos passos, nos seus passos, que o Espírito Santo possa te guiar em todas as coisas, que você possa continuar crescendo em maturidade para com Deus e possa lembrar em todo o tempo que o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi um princípio de algo poderoso na sua vida. E esse princípio segue, ele continua, esse plano eterno continua, com o Espírito Santo fazendo a obra no seu coração. A Páscoa serve para lembrar disso também, e Jesus apontou para isso em João capítulo 16. Vamos orar? Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Deus, pelo Teu amor e pela Tua graça, Pai. Obrigado a Deus porque nós podemos Te louvar em todo o tempo. Obrigado a Deus porque nós podemos falar contigo das nossas dificuldades, dos nossos problemas.
Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor sempre esteja conosco, comunicando a Tua vontade, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em nossa vida. Se alguém que está ouvindo, Pai Santo, este culto a Ti e ainda não entregou os seus caminhos para Ti, que possa fazer isso agora. Nós pedimos, Pai, que pela Tua misericórdia, o Senhor receba essa pessoa como filho Teu, que possa perdoar todos os pecados e que ela possa fazer essa oração comigo, essa oração de entrega, dizendo: Senhor Jesus, eu te entrego. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego tudo o que eu sou, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de tudo que eu fiz até agora, porque eu creio que o Senhor morreu na cruz. Nesse significado tão bonito da Páscoa, morreu na cruz pelos meus pecados. E eu ouvi a voz do Espírito Santo falando no meu coração, e eu quero entregar tudo isso, toda a minha vida a Ti. Que as pessoas possam fazer essa oração, Pai, e que o nome delas possa ser escrito no livro da vida. Nós concordamos em oração, pedindo a salvação por todos eles. Que o Senhor possa também abençoar aqueles que já Te conhecem, que já seguem nos Teus caminhos, para que possam continuar crescendo em maturidade, vivendo no Teu amor, vivendo na Tua graça, e possamos um dia todos juntos estar contigo na glória, ouvindo a Tua palavra de uma forma muito mais especial. Que o Senhor possa nos ajudar em tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Nós vamos cantar mais uma música. E nós queremos que o Senhor continue fazendo essa obra espetacular no seu coração. Que esse culto de Páscoa possa servir para você dar um novo passo na sua vida, uma direção muito mais espiritual do que você tem feito até agora, que você possa ouvir Deus falando no seu coração, o Espírito Santo falando no seu coração e te guiando em todos os momentos. Esse amor que por mim foi pago, Sua mão me curou, Sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em Sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, Sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Jesus quem vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim.
Não mais eu, não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi claro. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Nós queremos orar ainda. Eu espero que você tenha sido abençoado por essas músicas, por essa mensagem. Que Deus possa encontrar lugar no seu coração por tudo isso que foi falado, através de tudo isso que foi falado, e que você possa continuar louvando ao Senhor nesse dia tão especial que nós lembramos aquilo que Cristo fez por nós na cruz, o plano eterno de Deus e o Espírito Santo comunicando a sua mensagem ao nosso coração. Vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Deus. Somos gratos porque o Senhor nos salvou. Obrigado a Deus porque nós podemos celebrar esse dia tão especial, onde nós nos lembramos que o Senhor faleceu, que o Senhor morreu na cruz. Mas também nos lembramos, Pai, que o Senhor ressuscitou. É tão significativo pensar que Deus se entregou por nós, se entregou nesse sacrifício tão profundo, tão imenso, de forma que nós não precisamos fazer nada para alcançar a salvação. Se eu possa nos ajudar a lembrar disso sempre, Pai. E como os discípulos fizeram, assim que o Espírito Santo chegou na vida deles, que nós possamos compartilhar essa mensagem especial também, para todos aqueles que ainda não a ouviram, ou todos aqueles que ainda não a entenderam. Que possamos fazer isso para que o número daqueles que são salvos, que vão estar contigo na glória, possa se multiplicar. Que o Senhor possa nos usar através disso, Pai Santo. Que cada vez que a mensagem for proclamada, que cada vez que a mensagem for pregada, profetizada para as pessoas, que Teu Espírito Santo tenha liberdade e encontre lugar para a Tua mensagem, Pai Santo. Que Teu Espírito Santo possa falar aos corações, possa moldar vidas, possa transformar vidas e possa continuar fazendo de nós pessoas segundo o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, que você tenha uma boa semana, que a gente continue lembrando aquilo que Cristo fez por nós, que Deus continue nos livrando desse mal que tem sido tão terrível para todo o nosso planeta, para todo mundo. Que Deus te abençoe em tudo isso, que a gente possa estar mais perto cada vez mais. Se Deus quiser, daqui a um tempinho vamos estar juntos aqui na igreja novamente, com os nossos irmãos, podendo abraçar uns aos outros. Esse é o nosso desejo. Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus Cristo.